O meu nome é Cássia. E o meu tema é o trabalho colaborativo entre o professor surdo, intérprete e professor ouvinte no planejamento de um curso de robótica voltado para estudantes surdos. Antes de mais nada, primeiramente eu gostaria de agradecer a minha querida orientadora Amélia. Quero dizer que é uma honra ter o professor Márcio e a professora Tati integrando a minha banca. Meu muito obrigado a vocês. Quero agradecer a Bruna, intérprete de Libras, que está participando na tríade dessa pesquisa, nesse trabalho colaborativo, bem como a professora Ana, de Ciências, que está participando também desse trabalho colaborativo. Sem elas, não seria possível. Também gostaria de agradecer a minha irmã Gisele, que colocou a voz e fez a tradução dessa apresentação. Questão de pesquisa. Planejar, de forma colaborativa, com professor ouvinte e intérprete, um curso de robótica para estudantes surdos e compreender os desafios e possibilidades desse processo. Objetivos. Primeiro, elaborar de forma colaborativa, com o professor ouvinte e intérprete de Libras, um curso acessível de robótica voltado para alunos surdos. Também evidenciar recursos e metodologias que tenham resultados positivos no ensino de alunos surdos. Identificar no ensino de alunos surdos a existência de sinais termos relacionados à robótica e propor conteúdos acessíveis no tema de robótica para alunos surdos, de forma a ampliar o acesso da comunidade surda nesse campo do conhecimento. Justificativa. Barreiras acerca da acessibilidade, comunicação e acesso ao conhecimento escolarizado de alunos surdos. E a necessidade de desenvolver um trabalho voltado para a formação de professores da licenciatura da área de ciências, através da perspectiva da pessoa surda, do ensino e da necessidade da acessibilidade de uma pedagogia visual. Apresentar as inúmeras possibilidades de aprendizagem da pessoa com surdez, mediante o conhecimento e desenvolvimento de uma pedagogia visual. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto de ciências exatas da área de robótica, chamado Rede de Saberes Articulando Ciência e Imaginação, SACI, com o professor Márcio, e eu pude perceber a importância da robótica na educação e desenvolvimento intelectual dos alunos. Eu nasci surda e a minha família nunca havia tido contato com nenhuma pessoa surda antes de mim. Então eu cresci e até os 13 anos eu fui estimulada a apenas uma cultura oralizada. Por volta de 13, 14 anos eu comecei a conviver com a cultura surda, com pessoas surdas, e rapidamente adquiri essa cultura, que é a minha cultura surda. Então eu sou uma pessoa surda, sou muito feliz e tenho muito orgulho da minha língua e da minha identidade. Eu trabalho há muitos anos com o ensino de Libras e pessoas surdas. Já dei aula para crianças surdas, adolescentes surdos, como professora de Libras. E hoje eu sou professora efetiva da Unipampa, no campus de Caçapava do Sul, na disciplina de Libras 1. E os meus alunos fazem licenciatura no curso de Ciências Exatas. E isso me ocorreu como um desafio, eu pensei. Eles, enquanto futuros professores de ciências, da área de ciências, precisam entender a perspectiva da pessoa surda, ou como ensinar uma pessoa surda. Eu sou a primeira aluna do mestrado da Unipampa, surda. Então é um momento onde eu vou falar exatamente do ponto de vista da pessoa surda, porque a minha vida inteira eu experimentei situações de ausência de acessibilidade.
Essa é a minha história. Então, eu me senti muito instigada na propositura e investigação dessa pesquisa, onde exatamente eu vou poder levar em conta o ponto de vista da pessoa surda. A língua brasileira de sinais, Libras, só foi reconhecida oficialmente como língua no ordenamento jurídico brasileiro em 2002. Libras é o meio de comunicação e expressão das pessoas surdas. É através dela que o sujeito surdo se relaciona e absorve as coisas ao seu redor. A pessoa surda é estritamente, especialmente visual e motora. E Libras é uma língua como qualquer uma outra, falada em outros países, tanto em complexidade como em estrutura gramatical. Dessa forma, é importante respeitar a língua da pessoa surda. Na docência, é muito importante o professor estar atento às necessidades de cada aluno. O aluno surdo, em especial, ele possui algumas especificidades na aprendizagem. É importante o professor entender as possibilidades de acesso a esse aluno. Para que o professor logre êxito, é importante compreender o contexto social e a cultura desse aluno, bem como a sua língua, para que possa ser estabelecido um liame entre eles. Na pedagogia visual, ou pedagogia surda, é preciso entender estratégias e metodologias de ensino que levem em consideração a questão da visualidade, através de didática e de recursos imagéticos, possibilitando assim que o sujeito surdo apreenda os conhecimentos. O ensino de alunos surdos demanda do sistema de ensino uma estrutura mínima compatível com a necessidade de aprendizagem dos estudantes. Quando se fala em inclusão, não se pode colocar o sujeito surdo no mesmo grupo dos demais deficientes. Porque o sujeito surdo, diferente dos demais, ele possui uma língua própria. A língua principal dele não é o português. A língua secundária é o português, a primeira língua é a Libras. E a sua principal característica é a visualidade. Quando não observadas essas peculiaridades, o aluno surdo ele fica sim em situação de desvantagem em relação ao aluno ouvinte. É preciso que as escolas e os profissionais tenham esse olhar para o aluno surdo. O uso exclusivo da língua portuguesa e a ausência de metodologias visuais no ensino, elas se tornam uma barreira nesse ambiente escolar. O aluno surdo ele não deve ser equiparado aos demais deficientes, uma vez que ele possui uma língua própria. A ausência de termos específicos na língua de sinais, elas resultam sim em um atraso na aquisição da linguagem, ao passo que observar essas peculiaridades no ensino da pessoa surda representa equidade. Então, o professor ele precisa compreender para poder desenvolver as melhores estratégias. Por isso, a inclusão do aluno surdo representa um desafio para o professor. Pedagogia visual. Tem por objetivo modificar ou criar estratégias pedagógicas visuais a fim de orientar processos de aprendizagem do aluno surdo. Segundo Campelo. A utilização de recursos e materiais visuais para a educação dos surdos é importante, pois o surdo ele se relaciona com o mundo através do aspecto visual, sendo esta a ótica da pessoa surda. São métodos de ensino destinados à pessoa surda, onde se utiliza principalmente o meio visual. Por exemplo, pode-se usar PowerPoint, vídeos, teatralização, fotografias, desenhos, filmes, narrativas, histórias em sinais ou mesmo a literatura surda. Isso é pedagogia visual, na prática. Trabalho colaborativo. Segundo Damiani, o trabalho colaborativo na escola, ele se caracteriza pela troca mútua de conhecimentos de diversas áreas.
No trabalho colaborativo, é muito importante essa parceria, a troca de experiências para melhorar e aprimorar o ensino. Antes de adentrar no tema da minha pesquisa, realizei alguns estudos correlatos, o qual mostro a seguir. Estudos relacionados. O procedimento de coleta de dados, ele teve início pelo portal CAPES. Tendo em vista a escassez de trabalho sobre o tema, foi preciso ampliar para outras fontes digitais, como o Google Acadêmico e redes sociais. A identificação de estudos correlatos se deu através de uma revisão sistemática, e o recorte temporal utilizado foram os últimos 5 anos, que, conforme autores como Sampaio e Mancini, é o mais adequado para esse tipo de estudo. Conforme dito há pouco, esse procedimento precedeu os estudos da minha pesquisa, não se tratando assim do foco desta, mas de estudos correlatos. Foi utilizado como string de busca palavras como ensino de robótica e surdez, ensino de robótica e surdo, ensino de robótica e Libras, língua de sinais e ensino de robótica, sinalários em Libras e ensino de robótica. Como critério de inclusão, foram utilizados os trabalhos completos em português e foram excluídos as publicações que não apresentavam arquivo disponível ou publicação em formato que não contemplavam o tema da questão. Foram identificados poucos trabalhos. A maioria não apresenta sinais da área da robótica. Encontrei apenas 2 no portal CAPES, no Google Acadêmico, 29, uma página no Facebook, onde as pessoas que participam são pessoas interessadas em robótica, pessoas surdas ou intérpretes, mas nenhum apresenta sinal oficial de robótica em Libras.